Recentemente, casos de violência policial se espalharam por todo o Brasil. E no estado de São Paulo não foi diferente. Quem explica hoje esse fenômeno pra gente é o Dr. Fernando Capano, especialista em segurança pública. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente da Perfil Brasil e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Radazia. Eu que agradeço a oportunidade e o prestígio. Estou aqui à disposição. Bom, nessa última semana, uma série de casos envolvendo a violência policial chocou o Brasil. Só para citar alguns exemplos, a gente viu um vídeo de um policial jogando um jovem da ponte, um policial agredindo uma idosa e um outro policial executando um jovem pelas costas. Como que a gente chegou até esse ponto? Olha, Radaz, é uma questão de fato bem complexa que, segundo eu penso, tem a ver um pouco com a postura do próprio governo, do ponto de vista institucional, de apostar no enfrentamento pelo enfrentamento. Acho que são casos realmente complexos. É óbvio que a gente não pode comentá-los com muita profundidade, porque afinal de contas eles demandam uma análise fática, né, de conjunto fático um pouco mais cuidadosa. Mas para além dos detalhes de cada um desses casos que você mencionou, sem prejuízo de outros que estão acontecendo, a gente precisa compreender essa questão a partir de uma visão mais institucional. O governo tem apostado aí recentemente num endurecimento que eu acho compreensível, sinceramente, até porque, de fato, nós temos aí uma criminalidade cada vez mais organizada e cada vez mais presente no nosso cotidiano, não só aqui em São Paulo, mas em todos os locais do Brasil, ou pelo menos a maioria deles. Mas a questão é que o governo, óbvio, né, o Estado, os agentes da segurança precisam necessariamente agir com racionalidade. Quem age com raiva, quem age com desprezo à lei, quem age com vingança é o próprio bandido, né? E assim, a resposta a esse tipo de comportamento não é mais violência, ao contrário, né? É necessariamente agir com bastante inteligência. E o governo tem mecanismo e tem, a meu juízo, ferramental para isso. O problema é que, infelizmente, a gente está diante de uma aposta num discurso um pouco mais populista, que para uma parcela substancial da população é até um discurso assim, legal de se ouvir, né? Do tipo, vamos matar, vamos prender, vamos arrebentar, mas que, assim, segundo eu penso, a médio e longo prazo não tende a dar o resultado que a gente espera, né? Então, uma das explicações pelas quais nós temos aí uma série de episódios ocorrendo, especialmente nos últimos tempos, tem a ver com essa postura que, como disse, me parece uma postura equivocada no aspecto institucional. Entendi. Doutor, o senhor mencionou esse aspecto do enfrentamento pelo enfrentamento, mas que outras estratégias existem na hora de realizar uma abordagem? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos compreender que a gente tenta viver no chamado Estado Democrático Constitucional. Isso significa dizer que nós não estamos aqui diante de uma lógica de amigo versus inimigo. Tudo bem? Se a gente partisse de um pressuposto distinto, por exemplo, vamos tratar do chamado direito da guerra. O direito da guerra parte desse pressuposto. Eu tenho um inimigo e eu preciso eliminá-lo. Ponto. E mesmo o direito da guerra tem, obviamente, alguns limitadores. Entre eles, por exemplo, as convenções de Genebra, né? Que fazem com que, por exemplo, eu não possa atingir alvos civis. E essa é uma das discussões que a gente tem tido, inclusive, por ocasião do palco lá da guerra da Ucrânia, por ocasião do palco lá da guerra havida lá em território israelense com a Palestina, no Hamas, na faixa de Gaza e tudo mais. Mas veja, ali nós temos dois grandes atores, né? Nós temos uma postura de amigo versus inimigo, ou seja, eu preciso eliminar o inimigo, ponto. Aqui, a gente vive, como disse, num Estado democrático constitucional, o que traz um pressuposto, que traz uma premissa distinta. As pessoas são consumidoras de um serviço, entre outros, né, prestado pelo Estado, chamado segurança pública. E a segurança pública é basicamente uma sensação que, obviamente, deve ser garantida para todos nós, e aqueles que eventualmente saem para praticar ilícitos criminais, aqueles que saem para praticar crimes, eles devem responder na medida daquilo que prevê a lei
sempre inserida dentro do devido processo legal. Então, veja, o que o agente da segurança deve necessariamente fazer prestando um serviço de segurança pública e, eventualmente, combatendo o crime? Ele deve, a rigor, agir dentro da lei, o que pressupõe que, por exemplo, se um sujeito está, né? E veja, eu não estou aqui querendo, pelo amor de Deus, ensinar pessoas a fazer policiamento, porque não é a minha especialidade, longe disso. Eu sou um profissional da advocacia, eu sou um operador do direito e eu tenho essa premissa do Estado Democrático Constitucional. Veja, então um sujeito que está controlado, um sujeito que está acautelado, ele precisa necessariamente ser levado ao crivo da autoridade policial judiciária, o delegado de polícia, que vai elaborar, obviamente, o seu flagrante e que, por via de consequência, vai levá-lo ao juízo do Poder Judiciário, né? Quer dizer, esse é o pressuposto. Se a gente entrar nessa lógica do enfrentamento, se a gente entrar nessa lógica do tipo, olha, o sujeito está cometendo um ilícito e, portanto, eu vou eliminá-lo, né? A gente acaba agindo com raiva, com uma postura muito complexa, né, que tende a sair do controle. A gente precisa compreender, antes de mais nada, óbvio, né, que o direito tem uma serventia. Ele serve basicamente para controlar o exercício do poder, especialmente o exercício arbitrário do poder. Então, nós não podemos esperar que os agentes da segurança ajam com arbítrio. E isso pressupõe, insisto uma vez mais, ressalto, sublinho, que nós ajamos dentro desses parâmetros colocados para o Estado democrático de direito. Não estamos diante de um inimigo, estamos diante de um sujeito ou de sujeitos que estão a praticar ilícitos criminais e devem responder na medida das suas responsabilidades dentro dessa lógica de legalidade. Se a gente apostar nessa linha de eu vou eliminar o sujeito, né, eu vou desrespeitá-lo, hoje a gente pode eventualmente estar até fazendo isso em face de um sujeito, digamos assim, o bandido. Mas e amanhã ou depois? Quem é que eventualmente coloca esses limites? Quem é que eventualmente controla isso, né? Então, essa é uma questão que precisa ser necessariamente ponderada, porque a gente precisa fazer uma distinção muito, muito clara entre a lógica que permeia o chamado direito da guerra, e ainda assim ele tem limites, com a lógica da segurança pública. A lógica da segurança pública nada tem a ver com essa postura de eu tenho um inimigo e vou eliminá-lo. Ao contrário. Entendi. E nessa segunda-feira, inclusive, o ministro Barroso do STF, ele determinou o uso obrigatório da câmera corporal ininterrupta, né, com a gravação contínua. Para além dessa obrigatoriedade, existem outras soluções para prevenir esses episódios de violência? Bom, eu acredito que a política pública que traz aí a lógica das câmaras corporais, ela é em grande medida acertada. É óbvio que eu preciso, e eu sou um profissional que, em grande medida, construí minha carreira tutelando interesses de policiais que se envolveram nessas questões, né? Embora isso não me tire a possibilidade de emitir uma opinião como a que eu estou fazendo agora, né? Mas veja, a gente não pode admitir, a meu juízo, e embora a política pública seja acertada, a gente não pode admitir que, por exemplo, uma única ocorrência será julgada só a partir das imagens fornecidas pelas câmaras corporais. Elas precisam ser contextualizadas. Nós temos testemunhas presenciais que precisam ser ouvidas. Nós temos, obviamente, a própria informação que o agente policial traz para que dali para diante a gente possa fazer um juízo de valor se a ocorrência foi certa ou foi errada, né? E é por isso que a política pública ela é acertada desde que ela não seja, a política das câmaras corporais, desde que ela não seja considerada como a grande e final solução para a gente aplacar esse problema da letalidade policial ou da violência policial. Ela é um dos mecanismos, ela é um dos atributos que ajudam a aperfeiçoar esse serviço de segurança pública. Eu insisto, nós estamos aqui diante de um serviço de segurança pública. Nós não estamos falando aqui, insisto mais uma vez e sublinho, de vamos matar todo mundo, né? A história é cheia de exemplos em que adotou-se esse pressuposto de vamos matar todo mundo, e ao contrário de você gerar uma paz social, que é o que a gente busca dentro do Estado Democrático Constitucional, você só exacerbou os ânimos, né? Então, nós temos aí a política das câmaras corporais, que me parece bastante acertada, mas além disso, nós precisamos, obviamente, investir mais ainda em treinamento, nós precisamos investir ainda mais
no ser humano policial. Nós estamos diante de um sujeito que é ser humano, de um policial que sai todos os dias para perfazer o seu mistério, o seu munus público, com muita responsabilidade. E a gente precisa considerar que, obviamente, essas pessoas precisam de orientação, essas pessoas precisam de apoio, essas pessoas precisam de respaldo, essas pessoas precisam de prestígio do governo. E eu não vejo isso acontecer, não é só com o governador Tarcísio agora, ou com qualquer governador de estado que tem, né, nas suas costas a lógica da operacionalização da segurança pública, né? Nós temos aí uma PEC tramitando lá no Congresso Nacional, que é a tal da PEC da Segurança Pública, né? Ela tende a aperfeiçoar a redação lá do artigo 144 da Constituição, que é trazer um modelo de polícia um pouco mais adequado aos desafios contemporâneos que a gente tem hoje em relação à lógica da segurança. Mas, antes de mais nada, é preciso haver uma série de medidas institucionais focadas também no ser humano policial, para que nós tenhamos, de fato, uma polícia mais aparelhada para, de novo, missão institucional: garantir a sensação de segurança pública, que é direito de todos e é poder-dever do Estado. Esse é o pressuposto, e é por isso que me assusta essa postura populista, com todo respeito, populista barata, de falar, nós vamos, com a gente não tem essa, com a gente nós vamos meter bala e tudo mais. Quando você ouve isso de um agente político, né, que tem mandato, embora, uma vez mais, seja muito receptivo para uma parcela muito substancial da população, isso tende, no médio e no longo prazo, a exacerbar o nosso problema de segurança e não a resolvê-lo como a gente precisa. Uhum. Existem dispositivos internos dentro da instituição da polícia que previnem esse tipo de situação? Olha, no âmbito da Polícia Militar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no âmbito da Polícia Civil também aqui no estado de São Paulo, nós temos aí o exercício da chamada atividade correcional, né? Ou seja, nós temos aí corregedorias que são muito presentes e que precisam estar cada vez mais aparelhadas, né, para separar eventualmente o joio do trigo. Graças a Deus, eu tenho 25 anos nessa área, Radaz, só advogando dentro do chamado direito da segurança pública, digamos assim. E eu posso te asseverar com tranquilidade. Cerca de 0,5% de todo o efetivo da Polícia Militar ou de todo o efetivo da Polícia Civil, estamos falando aí de cerca de 80 a 90 mil homens e mulheres na Polícia Militar e cerca de 20 a 25 mil homens e mulheres na Polícia Civil, né? Se a gente tirar 0,5%, que são os agentes que infelizmente cometem alguns equívocos, e esses equívocos têm que ser necessariamente dirimidos pela atividade correcional, nós temos aí uma imensa maioria de pessoas que estão a perfazer a sua função da maneira correta, né? Eu costumo dizer isso, já falei isso tantas e tantas vezes: nenhum policial em sã consciência sai das ruas dizendo assim, hoje eu vou matar todo mundo. Isso não existe, de verdade. Temos questões localizadas, e essas questões localizadas são fruto do crivo das corregedorias, e elas devem ser, nesse aspecto, nesse sentido, cada vez mais prestigiadas para que elas possam continuar o trabalho que estão fazendo. Porque pega aí 0,5% de 90 mil pessoas, pega aí 0,5% de 20 mil pessoas e veja que o número realmente é bastante pequeno em relação a todo mundo que faz o seu trabalho direito, de maneira correta. E aí, esse 0,5% é um 0,5% que precisa ser correcionado, que precisa ser corrigido, que precisa sofrer as penas da lei dentro da lógica do devido processo legal e dentro da lógica de que nós estamos, de novo, a construir um Estado democrático de direito, que é garantia para todos nós. Doutor, atualmente o secretário de Segurança Pública de São Paulo é o Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio de Freitas defendeu a permanência dele. Como que você avalia essa escolha política? Olha, eu particularmente tenho uma imagem positiva do secretário Derrite, porque conheço o histórico profissional dele, e ele é um policial que tem vocação para o operacional. Você tem uma ideia, nos últimos, 20 anos talvez,
nós não tivemos até então, à frente da Secretaria de Segurança Pública, um sujeito, né, um agente político que era intimamente ligado ao cotidiano operacional das polícias. O Derrite tem essa vantagem, o secretário Derrite tem essa vantagem e eu o admiro por conta disso. Agora veja, ele precisa, obviamente, aperfeiçoar o discurso dele, porque o discurso dele, a palavra dele, impacta diretamente, obviamente, em todo o efetivo da Polícia Militar e, obviamente, em todo o efetivo da Polícia Civil. Então, se a gente tiver que ter aí uma sugestão, não é? Com todo respeito, eu sou, né, singelamente um profissional da advocacia aí, embora já esteja há bastante tempo na estrada, mas se eu pudesse, né, trabalhar uma sugestão, embora eu o admire exatamente por conta da sua capacidade operacional, do seu histórico, que é um histórico muito bacana nesse aspecto, ele de fato conhece o cotidiano do Serviço de Segurança Pública e, portanto, ele pode e tem dado um input positivo nesse aspecto, mas se eu pudesse sugerir para ele, eu sugeriria que de fato ele tivesse um pouco mais de cuidado, né? Porque as palavras dele hoje como agente político de primeiro escalão, de primeiro relevo, não só aqui no estado de São Paulo, mas no cenário nacional, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, ela é referência para todos os demais entes federativos, inclusive para as polícias federais também, para a PRF e para a PF. Então, tendo em vista que São Paulo está não é coadjuvante, ao contrário, é ator principal desse operacional da segurança pública, né? Estamos diante de um estado com 50 milhões de habitantes e tudo mais, o maior efetivo da PM e da Polícia Civil em relação a todos os demais entes federativos, eu sugeriria que ele tivesse realmente um pouquinho mais de cuidado nesse tipo de tratativa. Uma coisa é você estar no operacional, e eu compreendo essa experiência operacional e acho ela válida. Mas outra coisa é você calçar o sapato de secretário de segurança e, portanto, formulador de política pública, lato sensu falando. O secretário Derrite e o governador Tarcísio não governam apenas e tão somente para a polícia, para as polícias ou, eventualmente, para um segmento da população. Eles governam necessariamente para 50 milhões de pessoas dentro do Estado Democrático Constitucional, cujo pressuposto é o controle do exercício arbitrário do poder, cujo pressuposto é o devido processo legal. Então, esses inputs têm que ser melhor compreendidos por qualquer pessoa que se arvore, obviamente, na lógica de ser governador do estado de São Paulo, com o imenso capital político que o governador Tarcísio tem ainda entre nós, aqui no estado de São Paulo, com o imenso capital político que o Derrite tem, né, entre nós também. Eles precisam ter esse tipo de compreensão um pouco mais aprofundado. Insisto, são pessoas que, a meu juízo, quando erram querendo acertar, de verdade, sem querer ser piegas aqui, mas precisam realmente tomar um pouquinho mais de cuidado nas suas falas, porque as suas falas repercutem por demais. Sim. E agora, doutor, tirando uma dúvida, em casos em que policiais que estão de folga reagem, realizam alguma abordagem, quais são as regras, né, dentro da polícia para quando isso acontece? Olha, Radar, uma pergunta bastante interessante essa que você me fez, porque nós precisamos também partir de algumas premissas. A primeira delas, se qualquer um do povo, como eu, como você, né, estamos andando na rua e vemos um crime sendo cometido, nós temos o poder de eventualmente interferir, embora, obviamente, digam de maneira acertada que não se pode fazer isso, sob pena de se pôr em risco e põe em risco outras pessoas, mas em tese, qualquer cidadão do povo pode, a rigor, ao ver um cometimento de crime, né, em flagrante, pode intervir. O caso do policial, mesmo estando de folga, ele não tem o poder de intervir, ele tem o poder de ver. É diferente. É um outro escaninho nós estamos diante de um outro escaninho jurídico, de uma outra gavetinha, é outra perspectiva, é outra premissa. Então, veja, o policial de folga não deixa de ser policial, então ele continua tendo o poder dever de agir, né? E ele é treinado para isso, independentemente de estar de folga ou não. Ele precisa agir. E, portanto, se ele tem o poder dever de agir, é óbvio que ele precisa também cumprir a mesmíssima lógica, padrão, que ele cumpriria se estivesse de
serviço fardado, por exemplo, no caso da Polícia Militar, ou, eventualmente, em serviço funcional, no caso da Polícia Civil. Então, não há distinção entre o policial de folga e o policial que não está em folga. Ele tem o poder, dever de agir, até sob pena de cometer, inclusive, por exemplo, crime de prevaricação, e etc, 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 porque, de fato, o tratamento jurídico dele é distinto do nosso, como cidadãos comuns que somos, mas ele tem, obviamente, que tomar todo o cuidado. Então, assim, tomar todo o cuidado significa dizer agir dentro dos padrões para os quais ele é treinado, né? Então, tiro nas costas, óbvio, a gente aqui está no ar-condicionado, a gente está aqui, né, com tranquilidade, conversando. O policial tem 0,1 segundo para decidir, a gente sabe disso, né? Então eu sempre tenho esse cuidado de levar isso em consideração, né? É fácil para nós falar, é muito difícil quando você está no cenário e você tem 0,1 segundo para decidir. Mas de qualquer maneira, eu não sou treinado. O policial estando de folga ou não. Então, parte do pressuposto que ele tem que cumprir certas normas procedimentais para acautelar o crime que está acontecendo, né? Que ele, a rigor, está respondendo. Então, o que é o cenário de acautelamento? É a lógica do famoso uso progressivo da força. Então, o que é que você vai tentar nesse 0,1 segundo que você tem que decidir como policial que tem o treinamento? Você vai tentar causar o menor dano possível para acautelar a ocorrência. Isso pode eventualmente significar que você vai agir com letalidade? Sim, desde que você tenha essa capacidade de compreender esse uso progressivo da força nesse contexto de 0,1 segundo que você tem para decidir, né? Então, e é por isso que eu insisto que as nossas polícias que são no país e talvez na América Latina, as polícias mais bem preparadas nessa perspectiva, elas têm que continuar a ser treinadas, né? E nós temos que continuar a investir no ser humano policial exatamente para que nós tenhamos na rua pessoas absolutamente abalizadas, capazes de, nesse 0,1 segundo, né, decidir da melhor forma possível. E decidir da melhor forma possível não é matar necessariamente as pessoas. Se for o caso de ter uma letalidade, infelizmente, vez ou outra vai ocorrer, né? Vai ocorrer e de novo retomo a minha fala anterior. Não acredito, sinceramente, que nenhum policial saia às ruas, salvo, né, questões muito localizadas que envolvem até doença, vez ou outra, mas não acredito que nenhum policial saia às ruas de caso pensar dizendo hoje eu vou matar todo mundo. Isso não existe, isso é uma narrativa que não me parece correta, né? Mas, de qualquer maneira, se a gente puder partir desse pressuposto que com mais treinamento nós teremos, com mais treinamento, com mais inteligência e com mais racionalidade, porque o policial é ser humano como qualquer outro, né? Só que ele precisa agir com racionalidade porque ele é longa-manos do Estado, ele é agente do Estado. Então, se nessa perspectiva nós pudermos ter pessoas, insisto, mais uma vez, treinadas, abalizadas e capazes de tomar rápidas decisões e que partam desse pressuposto de que a letalidade é o último instrumental disponível para ele, melhor, graças a Deus. E isso vale para quem está em serviço fardado, para quem está em serviço desempenhando o seu mistério lá no seu horário de trabalho, no caso da Polícia Civil, e isso vale também para o policial que está de folga, para o policial militar que está de folga e para o policial civil que está de folga. E, ao seu ver, quais são os investimentos que faltam para esses agentes? Bom, o orçamento público é finito, a gente sabe disso, mas nós temos aí 3 grandes núcleos que estão constitucionalmente previstos como os núcleos preponderantes. Obviamente, educação, saúde e segurança pública, né? Se você perguntar para uma parte muito substancial e muito relevante da população brasileira quais seriam os nossos 3 grandes problemas, fatalmente nós cairíamos na segurança, na saúde e na educação, do ponto de vista de contraprestação deficiente dos serviços do Estado. A gente sabe disso. E a gente precisa, dentro desse orçamento finito, a gente precisa destinar de maneira mais otimizada esses recursos. Então, nessa premissa de destinação mais otimizada de recursos para a área da segurança, não considerando, obviamente, esses 2 outros núcleos preponderantes, educação e saúde, eu creio que o ideal é que nós centrássemos o nosso foco na área da inteligência, na área da informação,
Os criminosos hoje estão cada vez mais organizados, eles estão cada vez mais poderosos, inclusive do ponto de vista econômico, não é isso? Vejamos aí o que ocorreu recentemente agora no aeroporto de Guarulhos, na verdade, uma situação muito complexa que envolve aí, né, uma organização criminosa que manipula milhões, talvez bilhões de reais por ano, né? Então a gente precisa de fato investir nessa lógica de inteligência para que a gente possa minar ou ter o instrumental capaz de minar o crime, especialmente o crime organizado, a partir de retirar o dinheiro e o alcance econômico dessas organizações, mas também, ao lado disso, nós precisamos investir no ser humano policial. Então, você quer um dado que me parece muito relevante? Nós não temos hoje ainda na Polícia Militar do Estado de São Paulo um serviço de psicologia de fato estruturado como deveríamos ter. Nós temos profissionais fantásticos dentro da área da psicologia, voltado para a Polícia Militar, que fazem aquilo que está ao alcance. Mas veja, ainda é absolutamente insuficiente. Estamos diante de homens e mulheres que enfrentam um cotidiano e um contexto de criminalidade muito complexa, que obviamente mexem com eles, né? Eu costumo dizer para aqueles que me procuram lá, como profissional da advocacia, policiais militares, policiais civis, que eles veem coisa que até Deus duvida, e é verdade. E é verdade. Então, essas pessoas precisam de um amparo psicológico que, insisto mais uma vez, embora tenhamos pessoas, tenhamos heróis e heroínas aí que se dedicam a amparar psicologicamente o policial, este serviço ainda é insuficiente, né? Nós precisamos, por exemplo, investir no ser humano policial a partir de uma lógica de instrumentalização de um serviço de psicologia um pouco mais eficiente, entre outras coisas, né? E assim sucessivamente. O núcleo aí, como disse, o núcleo aí me parece investir e reconhecer que quanto mais a gente investe no policial, no ser humano policial, mais resultados a gente colhe. Às vezes as pessoas pensam assim, não, a gente precisa ter viaturas. Claro que a gente precisa ter viaturas. Não, precisamos ter armamento. Claro que precisamos ter armamento. Mas por incrível que pareça, de novo, segurança pública, Ardaz, é sensação. E o fato de você ver um policial, tá certo? Preparado, instrumentalizado, agindo de maneira correta, patrulhando, por exemplo, a sua rua, já te dá uma sensação de segurança e, invariavelmente, previne 90% da possibilidade de cometimento de qualquer ilícito. Só que, para isso, de novo, nós temos um ponto fulcral. Qual é? O policial ser humano. E me parece que está faltando um pouco de investimento nessa área, dentro do orçamento finito que nós temos para fazer investimento hoje nessas políticas públicas. Doutor, queria te agradecer por toda essa explicação, por tirar todas essas dúvidas que são tão comuns diante desses casos surgindo, enfim. Muito obrigada por ter vindo aqui. Ardaz, eu é que agradeço ao pessoal do Grupo Perfil, né, pelo prestígio de me receber aqui. Este que é um singelo profissional da advocacia, embora eu já tenha uma pequena estrada aí, mas eu continuo à disposição e eu espero ter, na medida da minha singeleza, né, explicado algumas questões que eu acho preponderantes para que a gente possa ultrapassar esse cenário, especialmente dos últimos meses, de uma violência que me parece uma violência irracional. Do Estado a gente espera racionalidade e eu tenho certeza que nós vamos resgatar isso, até mesmo dentro do próprio governo do governador Tarcísio e do secretário Derrides, que são pessoas que, como eu disse, quando erram, e todo mundo erram querendo acertar. E eu torço para que a gente volte ao eixo aqui no estado de São Paulo e no Brasil também. Obrigado, viu? Obrigada.